Eu tava achando que era fake esse vídeo, tá? Mas Ah, eu vi isso aí. aparentemente não era. Ele tinha um sonho e a passagem só de vinda. Me conta um pouco, o que você fez pra chegar até o Rio de Janeiro? Eu vendi o lote, a minha mãe tinha um lote, né, que tava no meu nome, ela tinha colocado no meu nome esse lote. E aí eu coloquei na venda no Marketplace, e aí eu consegui fazer a venda, eu comprei só a minha passagem de vinda. E eu já Só de vinda. pelo Rio. Tem essa aí. Eu vou conseguir ficar 2 diárias no Palace com esse valor desse dinheiro que eu consegui. Ah, vamos falar uma coisa, isso aí é zoeira. Isso aí. Eu achei também. Isso é zoeira, isso é zoeira. Não é possível que isso seja verdade. Você duvida? Sinceramente, Puta, no fundo do seu cara. coração, você duvida da capacidade do brasileiro de fazer uma É, eu não duvido, mas é que olhando assim, eu acho que é brincadeira. Porque não é possível. O cara. Ah, esse vídeo eu vi também. Nossa, esse é muito bom. Mas assim, o cara vendeu o lote da mãe pra ficar 2 diárias e falar, esse era meu sonho. E aí acabou o sonho agora. Agora não tem mais nada, não tem mais lote, não tem mais show da Lady Gaga, acabou. Ah, não é possível. Ele tá rindo ali no vídeo, isso aí é zoeira. Assim, eu entendo, o brasileiro é complicado, Pra né? mim era fake, mas eu trouxe porque eu falei assim, o pessoal tá repercutindo bastante isso. É, não. Vamos ver esse aí. Eu não duvido, mesmo que Ou seja esse aí, esse vídeo me deixou puto, cara. Esse vídeo me deixou muito puto. pra você ver como não dá pra duvidar daquele, olha isso aqui. Eu tô aqui há 15 horas, eu tenho deficiência visual, só enxergo desse olho 50%. Eu tô aqui desde as 7 da noite, sem comer, sem banheiro, esperando, obviamente, ela passar por aqui, ela entra lá pela frente e não aparece, dá um tchau. Ó, gente, cheguei, tá tudo bem, obrigada pausa aí. por você estar Eu vou ler aqui, porque às vezes eu lembrei que tem gente que só ouve o podcast, então talvez não entenda o contexto. Mas ó, fã espera Lady Gaga por 15 horas e fica desapontada após a artista entrar pela porta dos fundos no hotel. Então era disso que ela tava falando. Vai, segue aí. aqui esperando pela gente. Cara, tem deficiência visual. Não dá. Só enxergo- Desistiu de vir ao show sábado? Com certeza. Não venho. Não se faz isso. Eu me respeito. Ah, você me respeita, tem essa ainda. Se ela tivesse um microfone na mão nessa hora, ela soltava, assim, que nem o Weintraub, né? Ela se Ai, respeita, ai. Berreiro. Ah, meu, você tem deficiência visual, você não ia nem ver a Lady Gaga, então que diferença faz? 50%. É, ia ver 50% de Lady... Não, é 50% de um olho. Exatamente. Então ela só ia ver 25% de Lady Gaga. É, cara, o que eu vou falar? Tem gente que é desocupada mesmo, né? É, imagina você ficar horas numa porta de hotel pra ver a pessoa passando por um segundo ali com uma janela de carro fechada. Isso é ridículo. Não, que podia ser qualquer pessoa. É só pôr uma peruca, Não, uma as pessoas peruca sim. loira, um óculos, ninguém vai saber que não é a Lady. Teve um outro caso que as pessoas, foram pra cima de um carro com tudo, né? Achando que era Lady Gaga e nem era. Mas assim, as pessoas são idiotas. Então, pô, esses dias eu tava passando ali na Faria Lima, né? De manhã. Era acho que umas 9 da manhã, alguma coisa assim. E tinha uma fila gigantesca, mas assim, dando volta no quarteirão, porque abriu uma marca de donut famosa no Brasil e os caras enfrentando o sol. Não, mas esse tem Não, explicação mais não tem. plausível. Não Eles tem. estavam dando donuts de graça. Você sabe que o brasileiro ama coisas de graça. Não, tá, eu não sabia que era de graça, mas eu sei de um amigo meu lá que foi, tá? E ele não pegou nada de graça, não. E ficou 1 hora na fila debaixo do sol, tá? Aí é burrice pura. Porque Fica pelo um- menos se é de graça, Ou ficar 1 hora debaixo de sol pra se entupir de gordura e carboidrato, pelo amor de dá Deus, pra fazer meu. isso em casa. Assim, acho o donut uma delícia, né? Não, sim. Mas eu não fico 1 hora debaixo do sol pra nada. Nem pro melhor restaurante de São Paulo eu faria isso. As pessoas estão loucas, meu. Enfim, aí teve o show da Lady Gaga. Foi um sucesso estrondoso. 2 milhões de pessoas, sei lá quantas pessoas. Acho que 1,5 milhão na praia do Copacabana, né? Legal, bacana. Parabéns aí, Eduardo Paes. Você trouxe aí muito investimento pra sua cidade. Só que não, tá? Assim, vamos combinar, gente. Eles inflacionam demais esses números pra justificar uma... Né? Não, a gente tá gastando milhões aqui com a Lady Gaga, mas é porque tem um retorno financeiro? Não tem. Nem a Copa do Mundo deu retorno financeiro minimamente considerável. O Brasil continua a mesma desgraça que era antes da Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo. E o Rio de Janeiro vai continuar a mesma desgraça antes e depois do show da Lady Gaga. Não é porque alguns ambulantes conseguiram vender mais aquela semana, alguns hotéis conseguiram lotar mais, né? Teve um pouco mais de turista gastando ali, aqui e ali, que algo vai mudar, tá? Não vai, né? O Rio de Janeiro continua sendo esse lugar aqui, ó. Mapa com regiões de atuação das facções do Rio de Janeiro é usado por motoristas de aplicativo e policiais. Olha o mapa pintado de vermelho no Rio de Janeiro, tá? Então assim, é bacana trazer gente pro Rio. Eu acho que é bacana. O Rio de Janeiro é um dos lugares mais bonitos do mundo. Do mundo. Todavia,
aquele lugar é um inferno. Eu fui visitar, e desculpa amigos cariocas aí, eu tô falando como uma pessoa que ama o Rio de Janeiro. Eu tô falando, o Rio de Janeiro é um lugar fenomenal. Se não fosse o perigo que é, eu passaria direto minhas férias lá, tá? Então assim, sim, eu ia contar, né, que a última vez que eu fui pro Rio de Janeiro, que foi no ano passado, eu fui lá porque a minha mãe, ela é apaixonada pelo Rio de Janeiro, né, e ela queria muito comemorar o aniversário dela lá, então a gente fez uma viagem em família lá, com alguns tios, e todo mundo foi e tal. Sabe quanto tempo levou pra tentarem me roubar no Rio de Janeiro? Menos de 2 horas. Em menos de 2 horas, tentaram me roubar. Foi uma tentativa de furto, pra ser mais específico. Eu saí do hotel, eu fui a pé até a farmácia e voltei. E foi o suficiente pra um cara tentar puxar uma corrente que eu tava usando. Você acredita? No meio do Leblon, cara. Falei, não é possível. Não é possível. Não levou 2 horas pra tentarem me roubar aqui. Enfim, de novo, pessoal, nada contra quem mora aí e tal, muito pelo contrário, né? Vocês têm minha total empatia, porque o negócio tá bizarro. Não adianta dourar a pílula, o negócio está bizarro. Que tá normal, né? E aí tem um vídeo de um policial aí que ensina a evitar favelas no Rio de Janeiro, é isso? Esse vídeo é muito A Ana separou esse vídeo aí, mas eu não assisti ainda. Tô errado na favela e não sabe o que fazer, já que ninguém assume que isso é um problema no Rio de Janeiro, eu vou te ensinar a não morrer. Mas pra assim, como eu vou saber que eu estou na favela? 90% delas terão barricadas, algumas fixas, outras que só vão dar pra passar o seu carro. Você vai começar a ver muitas motos sem capacete, o número de pessoas andando na rua, pichações no muro e casas mal acabadas. Outro ponto muito importante é notar que os vidros estão abaixados e o alerta dos carros estão ligados. São fatores determinantes para saber que está em uma área de risco. Sim, falou e não ensinou nada. Para que você já sabe o beabá, vamos ao que realmente importa. Vocês precisam entender que os meninos são igual segurança de condomínio, que estão ali só para fazer a segurança do local. Então abaixa os vidros, liga a luz do salão e desliga os faróis. Pode até ligar o alerta, mas dentro da comunidade isso não é visto como uma boa conduta. Dependendo da empresa... Peraí, pausa. Eu não entendi. É pra ligar o pisca-alerta ou não? Porque primeiro ele falou que os carros iam estar todos de pisca-alerta ligado, depois ele falou que não é uma boa ideia. Você entendeu? É verdade, eu não tinha... Eu não entendi, mas tudo bem, vai, dá play aí. Padrão de lá. E isso pode fazer ser considerado como inimigo, pois você já sabe o procedimento do outro lado. Olha aí. Ou várias pessoas falando que foram visitar o Rio de Janeiro e foram roubadas, cara, no chat, várias. Enfim, desculpa, falei. Não, ele falou que isso é um procedimento de lá. Tipo, é um procedimento da favela que todos os carros estejam com um pisca-alerta ligado. Então, se você já chega com isso, eles acham que você é um inimigo que já sabe o procedimento interno. Pô, mas aí ferrou, né? Faz o menor sentido. Aí ferrou. Então, assim, não vá para o Rio de Janeiro. É mais fácil, né? Não vamos ficar dirigindo a esmo no Rio de Janeiro, que tal? Como inimigo, pois você já sabe o procedimento do outro lado. Se for abordado, vai ser de uma forma muito enérgica. Eu gostei desse cara aí. De uma forma enérgica. Pois é. Não faça movimentos bruscos. Entendendo, você pode até ganhar uns tapas, mas manter calma. Aqueles que adoram reclamar das blitz da PM, é só colocar a boca no pau que resolve tudo. Mas voltando à abordagem, só dizer, entrei errado, como faço para sair? Ele vai te ensinar, mas se ele desconfiar de alguma coisa, ele vai pedir seu celular. Nessa hora, teorema de Pitágoras não vai te ajudar. Então, o melhor é não ter algo que possa te comprometer. Se ele cismar, você pode provar o que quiser, que não vai resolver. A dica mais importante é, não pegue atalhos, planeje bem os seus caminhos. Ainda mais se você estiver numa área que você não conhece. Por vir para o Rio de Janeiro, evite alugar carros ou pite por aplicativos. Vai ficar na zona do sul que nada acontece. Dei esse tipo de dica. Já que ninguém faz nada, não sou eu que vou passar pano. Ué, tem gente falando que ele tá validando os caras. Não tá validando, ele tá esperando, ele tá ensinando as pessoas a não morrerem, porque é isso. Não tem o que fazer. A primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, eu não sabia como era exatamente. Pra mim, Rio de Janeiro era tipo São Paulo, a cidade do Rio. E eu aluguei um carro. E aí eu cheguei lá e eu tinha pegado um hotel no centro do Rio. E aí eu fui lá, peguei o carro do lado do aeroporto, dei umas 3, 4 voltas. Péssima ideia. Tipo, 1 hora procurando um lugar pra parar. Porque eu achei que o centro do Rio de Janeiro era igual São Paulo, que você acha vaga em qualquer lugar pra parar em São Paulo. Não tem... não, no centro de São Paulo não tem estacionamento em qualquer lugar. Sim, estacionamento, tá, beleza. Lá não tinha, os prédios não tinham estacionamento, não tinha lugar pra parar na rua. Não tinha lugar, aí eu devolvi o carro. Você devolveu o carro? Não de tão difícil que tava? Juro, não Caraca, tinha que parar. Aí eu devolvi, aí depois a gente foi andar de Uber, tudo, o cara falou, ainda bem, porque vocês pegam um lugar errado aí, vocês estão ferrados. Porque lá no Rio de Janeiro as favelas, elas são muito mais espalhadas pelo território, elas né? São muito mais próximas das áreas urbanas do que a gente imagina. Porque você acha que você vai num lugar fechado, vai entrar numa... Não, você tá... aleatoriamente você entra numa rua errada, ferrou. Aqui em São Paulo, as favelas são mais concentradas em certos lugares, né? Eu não tô falando que São Paulo é um paraíso, não, também, tá, gente? Tem assalto direto aqui perto de casa, a gente tá no Morumbi, aqui é terrível também, né? É que o Rio de Janeiro tá com um problema muito mais profundo, né? Fanáticos queriam purificar show de Lady Gaga com bombas e morte de criança. Isso é muito bizarro.
Isso é muito bizarro. Uma trama macabra, alimentada por discursos extremistas e delírios religiosos, quase transformou um dos maiores eventos musicais do ano, que reuniu mais de 2 milhões de pessoas em um cenário de horror. A Polícia Civil do Rio de Janeiro desmantelou um plano de atentado à bomba, que seria executado durante o show da cantora Lady Gaga em Copacabana na noite desse sábado. Descortinando uma rede digital de ódio, tá muito pequenininho, que mirava crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+, com motivações terroristas e supostos rituais satânicos. Esse papo da Lady Gaga ser satanista é bem antigo, né? Eles falavam muito isso. Teve uma época que falava que ela era travesti, lembra disso? O ponto de partida das investigações foi o monitoramento de grupos virtuais, onde os participantes compartilhavam planos violentos disfarçados de desafios e provações. O líder desse coletivo, identificado como um homem com histórico de publicações extremistas, prometia executar um sacrifício ritual, supostamente em resposta àquilo que ele alegava ser influência satânica da artista. Então, peraí. Eu odeio satanistas porque eles fazem sacrifícios humanos. Logo, vou fazer um sacrifício humano pra combater os satanistas? É meio isso a lógica do cara? Exatamente. Tá, faz bastante sentido. Vamos ver como é que foi. Mas eles falam quase. Eu queria saber o quão quase foi isso aí, Não, né? eles já tinham premeditado, já tava tudo planejado, que a polícia foi antes deles conseguirem efetivar o crime. É mesmo? Já tava tudo pronto, preparado, segundo a polícia. Sei, papinho. Segundo a polícia. Bom, vamos ver aqui. Em ação coordenada com o Ministério da Justiça, a operação envolveu unidades especializadas em crimes cibernéticos, infância e juventude, antiterrorismo, mobilizando agentes em 4 estados brasileiros. Foi um negócio grande, então. A ação resultou em mandados de busca e apreensão contra 9 pessoas. Entre os alvos estavam um adolescente que armazenava pornografia infantil no Rio de Janeiro e um homem preso em flagrante por porte ilegal de arma no Rio Grande do Sul. Pois é, tá certo. Sei lá, eu não duvido de mais nada também. Já prenderam um cara que queria explodir aeroporto porque na cabeça dele aquilo ia beneficiar o Bolsonaro de alguma forma, né? Lembra? O cara falou assim, vou explodir um aeroporto, né? Onde você tem homens, mulheres, crianças, idosos, né? Pessoas de todo tipo ali, né? Um fluxo muito grande de pessoas. Então eu vou matar muitas pessoas e destruir um aeroporto, porque assim o governo vai decretar GLO e o Bolsonaro vai ficar no poder. Então eu não duvido de mais nada, as pessoas estão completamente insanas, cara. De todos os lados.